Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 55. As varas da videira. Eu sou a videira, vós as varas. Jesus, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre de existência pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva. Rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia, para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Graças a Deus. Mestre Jesus, nossa reunião vai se iniciando e nos unindo nos pensamentos e nas boas vibrações, estamos aqui a conversar contigo. Agradecer-lhe esta oportunidade. Estamos agora nesse momento dentro da nossa casa espírita, o Centro Espírita Miguel. Estamos verificando que não necessitamos tanto assim das instalações materiais, mas a união de pensamentos e de vibrações em contato contigo, em contato com a espiritualidade de luz, é que ajudarão em todo esse processo curativo. E assim, mestre amigo, agradecidos também a toda a espiritualidade do Centro Espírita Miguel, a Catuíte, as irmãs Margaridas, a Miguel, a todos os trabalhadores espirituais abnegados que sempre vem o nosso concurso, que possamos todos nós, através do estudo e da mentalização, podermos proporcionar
uma reunião em que todos possam ser amparados, em que todos possam ser atendidos. Leve, Mestre querido, por favor, nosso agradecimento até Deus, nosso Pai. Agradecidos estamos sempre pelas oportunidades que Ele nos proporciona, por tudo que recebemos e muitas das vezes nem percebemos. Que as tuas vibrações de luz estejam conosco hoje e sempre. E assim, Mestre, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Boa noite, amigos. Espero que todos estejam bem para acompanhar mais uma vez a mais uma reunião de fluidoterapia, hoje totalmente online, por conta do feriado e por conta da nossa casa estar dedicada a uma outra tarefa. Então, vamos nessa noite estudar por aqui, pelo canal do Centro Espírita Miguel Oficial, no YouTube, mais uma página do nosso Evangelho, dando continuidade ao nosso estudo. Estamos, portanto, no capítulo 15 do Evangelho. Hoje nós vamos estudar os itens de 6 a 7, que fala de uma passagem, para mim, muito especial, e, na verdade, eu diria que para todo o legado que Paulo de Tarso nos deixou. Trata-se da primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículos de 1 a 7, e também no versículo 13, onde nós temos aquela famosa recomendação de Paulo para todos nós. É claro que o tema é muito extenso e o tempo que temos é muito curto. Então, vamos buscar ser breves para que a gente possa refletir juntos e avaliar tudo aquilo que a gente pode extrair dessa belíssima epístola de Paulo. Então, vamos lá. Capítulo 15, itens 6 e 7. A caridade segundo São Paulo. Então, Kardec começa, claro, trazendo esse trecho da carta aos Coríntios, que diz: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como metal que soa ou como sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, e quando se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montanhas e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, mas se todavia eu não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas 3 virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Então, no item 7, Kardec vai comentar brevemente essa epístola, esse trecho, melhor dizendo. E aí ele diz: São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que diz: se eu falar a língua dos anjos, se tiver o dom de profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível
a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, e porque independe de toda e qualquer crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não somente como beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Bem, a gente levaria, como eu disse, muito tempo aqui conversando sobre essa passagem. Essa carta aos Coríntios é, de fato, talvez o grande legado, o maior deles que Paulo nos deixou por escrito. Esse trecho é tão sublime que já foi utilizado em canções, em versículos de poesia, em obras de arte, enfim, nas mais diversas expressões que o homem pôde conceber, o trecho dessa carta aos Coríntios revela-nos que sem essa caridade, e para algumas traduções, sem o amor, nós não somos nada. Nada conseguiríamos fazer sem isso. E por que essa carta está exatamente nesse capítulo que fala fora da caridade não há salvação? Exatamente porque ela resume, porque ela nos traz, como Kardec nos disse aqui, ela nos condensa, né? Ela nos mostra a caridade como a verdadeira virtude que irá nos levar até Deus. Porque, como Kardec nos disse, ela independe da nossa crença, da nossa posição social, da nossa cor de pele, do nosso modo e da nossa cultura em nosso país. A caridade, ela é, portanto, universal. Não há um ser que não saiba o que é a caridade. Todos nós sabemos o que é. E todos nós já a praticamos em algum nível. Isso é tão visceral em nós que quando a gente faz algo de bom, nossa, quanto bem a gente sente, não é mesmo? Quanta coisa boa a gente sente quando a gente endereça um olhar para alguém, quando a gente faz uma prece por alguém, quando a gente está aqui estudando juntos e refletindo sobre as questões que Jesus nos propõe. Por isso, Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, serei como um metal que soa ou como um sino que tine. Ou seja, vou fazer movimentos vãos. Eu não tenho um norte, não tenho uma direção. É a caridade, e como eu disse em outras traduções, isso é colocado como o amor. Sem amor, sem caridade, eu não consigo dar direção à minha vida. Sou, portanto, como um metal que soa, que tine, algo que simplesmente faz um som. Mas qual é o meu proveito? O que a gente pode tirar dessa linguagem metafórica que Paulo vai usando, comparando as coisas? Que eu serei algo que simplesmente me movimento na vida, mas não tenho uma expressão verdadeira, porque a caridade, o amor não me move. Eu posso estar aqui trazendo um estudo para vocês e vocês acompanharem, mas no fundo do coração não tem nada. Então, é como um sino que soa ou um metal que tine, ou seja, não tem conteúdo, não tem algo que traga realmente sustento e substância para aquilo que eu vou falar, porque não tem caridade na minha fala, não tem amor. E ele vai dizer, se eu tiver o dom da profecia, ou seja, se eu falar muito bem, né,
se eu souber me expressar muito bem, se eu conhecer todos os mistérios, ou seja, se eu souber como trazer vocês para o lugar onde eu quero levar vocês. E existem técnicas de comunicação para isso, onde eu consigo prender a minha audiência. Mas se eu não souber dar caridade, se eu não tiver caridade, eu não sou nada. Eu posso ter uma fé, como ele diz, a ponto de transportar montanhas, mas se eu não tenho caridade, se eu não tenho amor, volto a dizer, porque a caridade é o amor em ação, nada sou. Então não adianta eu ter uma fé que é capaz de transportar a montanha, se dentro de mim não há amor. Portanto, a caridade está acima da fé. Está para além da fé. Vocês conhecem alguém verdadeiramente caridoso que não tem amor? E que não use a mola da fé para se propulsar e para ir adiante? É claro que elas trabalham juntas, mas não adianta eu ter fé se dentro de mim não há amor, não há caridade a oferecer o outro, não há um olhar fraterno, uma verdade. Então, as minhas palavras serão vãs. Ainda que eu fale bonito, ainda que eu saiba trazer com muita beleza aquilo que o Evangelho está dizendo, mas se por dentro está oco, se eu não tenho caridade, se eu não tenho amor me movendo, nada sou. E ele disse, eu posso distribuir todos os meus bens aos pobres. Eu posso até entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tenho caridade, nada disso me aproveita. Ou seja, se eu não me doar de coração para a tarefa, se eu não compreender que essa tarefa faz parte de mim e que eu sou parte dela e que todos nós somos parte de um que é um todo, que é Deus, nada sou, nada disso me aproveita. Porque eu vou estar olhando para vocês de forma separada de mim. Vou me sentir maior, superior, melhor. E esse não é o meu lugar. Se compreender do seu real tamanho é de fato a verdadeira caridade. É de fato o verdadeiro amor que eu posso dar. Eu não devo me sentir nem menor, nem maior que ninguém. Maeli tem o seu tamanho. E é o seu tamanho, o tamanho do meu coração, do meu sentimento, o tamanho da minha caridade, do exercício que eu faço comigo, de me doar, de me entregar às tarefas que eu faço na minha vida, é que é realmente o meu tamanho. Então ele vai dizendo, essa caridade, esse sentimento, ele é paciente, ele é benigno, não é invejoso. Não obra temerária e precipitadamente, ou seja, eu não temo a vida, não fico preocupado com aquilo que vai acontecer, se eu vou conseguir isso, se eu vou conseguir aquilo. É algo sereno, é uma sapiência, uma sabedoria interior, é algo que nos comporta, que nos consola e que nos faz bem. Não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, ou seja, não pensa só em si próprio, pensa no bem comum. Toda vez que nós estamos pensando só em nós, só no nosso próprio ganho, a gente está fora da caridade. E fora da caridade, como diz o próprio texto e o próprio título desse capítulo, não há salvação. E o que quer dizer, então, salvação? É claro que eu fui buscar o Livro dos Espíritos, porque eu preciso entender salvação e caridade como entende Jesus. E Kardec teve essa curiosidade.
Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade para Jesus? Por que é fora da caridade que não há salvação? Como que Jesus entende isso? E como que eu pego isso e pratico isso na minha vida? Então, os espíritos disseram a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso está na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, para você que se interessa em estudar e aprofundar os seus conhecimentos. Então, o amor e a caridade são o complemento da lei da justiça. Por isso, a lei é de justiça, amor e caridade. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações com que nos achamos com os nossos semelhantes. Sejam eles os nossos inferiores, os nossos iguais, ou até os nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque a indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que nos humilhemos ou que humilhemos os nossos desafortunados, contrariamente ao que costumamos fazer. Apresenta-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela sua humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar os seus próprios olhos àquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, o que os espíritos estão nos dizendo? Não há distância que nos separe. Essa distância que a gente coloca entre superior, inferior, pobre, rico, isso são coisas que nós trazemos e inventamos para nós de forma que nos traz uma distância muito grande daquilo que Jesus realmente nos ensina como caridade. Essa não é a caridade que Jesus nos ensina. Portanto, fora da caridade não há salvação, é fora dessa visão de caridade. Não é aquela caridade da esmola, do só doar, do só dar objetos. Não. É claro que essa caridade também está incluída, porque nós estamos na matéria e não podemos ser hipócritas de que o dinheiro nos possibilita comprar o alimento para que eu possa doar, doar algum dinheiro ao centro espírita para que ele também possa se manter funcionando e funcionando bem, contribuir nas cestas aos assistidos ou mesmo me associar a esse centro espírita. Tudo isso é caridade? Sim, é caridade. O que a gente não pode é circunscrever a caridade apenas a bens materiais. A caridade, como disse Paulo, e a gente acabou de ler, ela ultrapassa esse lugar da materialidade. A caridade é algo que sai de mim e vai até o outro. A caridade é essa indulgência para com o outro, compreendendo que o outro, às vezes, não está entendendo aquilo que eu estou dizendo, e eu vou precisar repetir várias vezes para que ele possa compreender. A caridade vai contemplar o perdão, que não é o esquecimento daquilo que me foi feito, mas sim a ressignificação daquilo que eu sofri. A caridade, portanto, vai abranger essa benevolência para com todos, sem fronteiras, sem barreiras, sem bandeiras. É assim que a gente precisa se olhar. Portanto, quando eu estou no Brasil e olho com caridade para os outros países que estão em guerra, isso me move internamente.
Essa é a caridade com que Paulo está dizendo que eu preciso me mover no mundo, e é essa caridade que Jesus exemplificou. Eu não posso me achar isento desse conflito. Eu preciso perceber que esse conflito também me pertence. E à medida que eu trabalho esse conflito dentro de mim, melhor eu olho para o mundo, melhor eu vivo e, portanto, sou salvo. Que salvação será essa? Não essa salvação colocada para nós, onde eu cruzo os braços e o outro vai fazer por mim. Não. A salvação não trata desse lugar. A salvação trata de uma libertação desse estado e condição indesejável, desse lugar onde eu não desejo mais estar. E dentro da soteriologia espírita, que é um braço da teologia, a gente vai aprendendo que eu preciso caminhar por mim. Eu preciso fazer e realizar por mim, para que essa salvação se efetive na minha vida. E é através de eu abrir essa porta, de eu mover essa pedra desse sepulcro que eu me guardo nesse momento, através da minha inação, da minha não caridade, é que Jesus consegue entrar e transformar a minha vida. Mas eu preciso me movimentar. Por isso que Kardec nos disse que o verdadeiro espírita é aquele que empreende esforços para superar, para transportar, para transmutar as suas más inclinações. É nesse movimento de caridade também para comigo que eu vou conseguindo olhar para o outro com caridade. É impossível efetuar uma caridade realmente efetiva, realmente verdadeira e transparente, se comigo eu não sou caridoso. Se eu me olho no espelho e me julgo, me culpo e me acho menor, não merecedor, ou seja, se eu saio do meu lugar de filho de Deus que eu sou. Então, me colocar muito abaixo do outro ou muito acima do outro não fala de Jesus, não é o que Jesus nos mostrou. É preciso que eu reconheça o meu real tamanho. É por isso que ele aceitou o título de mestre. Esse é o real tamanho dele. Esse Cristo planetário, esse irmão que nos conduz nessa jornada. Então, como eu disse, nós ficaríamos aqui horas conversando sobre essa epístola de Paulo, que ultrapassa todo o nosso entendimento, todo o nosso conhecimento, que é atemporal e que atravessa o nosso ser imortal, para a elevação, para o lugar da vida que a todos nós pertence. Portanto, que busquemos fazer e efetuar essa caridade dentro de nós, para que ela ultrapasse, para que eu consiga fazer na vida do outro, porque é só fazendo na minha que eu vou verdadeiramente conseguir transportar para a vida do outro. É nesse exercício da caridade, do amor, que eu vou realmente amando e sendo caridoso. Eu não consigo fazer a caridade como Madre Teresa já o faz, nem como Chico. Qual é a caridade que a Maëlle consegue fazer? A caridade que a Maëlle compreende fazer. A caridade que é possível a Maëlle fazer. A caridade que é possível você fazer. Não se compare, não se exija ser já daquele nível mais alto. Esse é o seu lugar. E é preciso que você respeite esse lugar, honre esse lugar, para que você consiga chegar aonde esses avatares, esses queridos irmãos chegaram e são exemplos para nós. A Madre Teresa tem uma frase que eu adoro, ela diz: eu sou uma gota no oceano, mas o oceano não seria o mesmo se não fosse essa gota.
é com essa frase que eu encerro o estudo de hoje, desejando a você um ano incrível, cheio de caridade, cheio de amor, que você possa realmente ser essa gota que faz a diferença nesse oceano de possibilidades, nesse oceano da vida. Fica bem. Jesus, mestre amigo, nossa reunião vai terminando e estamos aqui mais uma vez a agradecer-lhe a oportunidade de estarmos juntos, agradecer-lhe também o estudo do Evangelho que nos foi ofertado nesta noite. Agradecidos também a todas as vibrações positivas que recebemos, ao concurso da espiritualidade de luz que esteve conosco, nos amparando, aos passes que recebemos, mesmo estando longe da nossa casa de caridade, mas unidos pelo pensamento, e assim ligados a toda essa espiritualidade de luz, a Catuíte, as Irmãs Margaridas, a todos os trabalhadores espirituais e mentores, por tudo que recebemos, e muito do que recebemos não percebemos. Te pedimos, Mestre querido, que leve também, por favor, o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos concede, pelas oportunidades múltiplas que temos a cada dia. E assim, Mestre querido, com todas essas boas vibrações amealhadas, e te agradecendo por tudo, te pedimos a permissão para encerrarmos a nossa reunião da noite de hoje. Que as tuas vibrações de luz e de paz estejam conosco hoje e sempre, e sabemos que elas sempre estão. E continuamos na nossa batalha árdua para estarmos vibrando na tua faixa. Que assim seja. Graças a Deus.